Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tia. Já um tempinho para que o pessoal vá chegando. Essa não vai ser uma live longa, vai ser curta, mas aí a gente dá um tempinho pro pessoal se aproximando, se chegando. Grande Felipe, boa tarde, meu nobre. Já vi aí o grande Júlio Ito também. Felipe Moreira, meu colega. Sonielson, boa tarde para você, meu nobre. A Camila também, Jarisneide, estão entrando. Psicóloga junguiana também. Dá um tempinho para ver se chega mais gente. Que aí eu já aproveito para explicar um pouco porque não rolou hoje a live que a gente ia fazer. Né? Era para a gente estar fazendo uma live sobre ansiedade, mas acabou tendo uma dificuldade técnica com o pessoal da escola. E eu estou vendo com eles se a gente consegue fazer ainda hoje, né? Ou fazer em outro momento. Eu acho que. Eu não sei se eles tiveram um problema com o aparelho. Opa! Como eu tive aqui agora, né? Quase que meu celular vai embora. Mas eu vou ver com eles, tá? E faço uma postagem aqui pelos stories para que vocês possam saber. Aí eu queria aproveitar esse tempo, já que eu acabei esperando para começar, para a gente trocar uma ideia, bater um pouco, conversar e ver se tem dúvidas aí com relação, né, a psicologia analítica, aos temas que eu já vinha abordando nas lives, né? Desde o primeiro, que foi a questão da sombra, né? A sombra em tempos de coronavírus, depois a assim chamada autobiografia do Jung, né? E ah, também a biografia, né? Porque eu falei sobre a autobiografia, né? A assim chamada autobiografia, que não é uma autobiografia. Falei também sobre a biografia do Jung, ou seja, eu tentei falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes que aconteceram na vida dele. E a última live que eu abordei foi a questão do abuso do poder na psicoterapia. Não sei se vocês assistiram, mas se alguém tiver interesse, eu recomendo. Pelo menos eu fiquei muito feliz por todos os feedbacks que eu pude receber até agora, né? Todas as pessoas que já puderam assistir. A gente já está em quase 200 visualizações, né? De todas as pessoas que já conseguiram visualizar, eu já recebi quase a totalidade, muito satisfeito com as informações e algumas das reflexões que eu propus no vídeo. E aí eu queria que vocês ficassem à vontade para propor alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser trazer alguma questão, né, para a gente trocar. No que eu tiver em condições e possibilidades e puder responder, eu respondo. E aí eu queria aproveitar esse tempo para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Eu vou ver com o pessoal da Escola de Psicanálise Caruaru para a gente estar remarcando, né, a live. Se a gente não conseguir fazer essa semana, fica para a próxima segunda, né? Eu vou ver com eles, ou próximo sábado. E aí, quem não ia conseguir assistir hoje, tenta se organizar para sábado. E quem estava programado, né, se preparando, pode fazer isso, se puder, né? Eu espero, nos acompanhar no sábado, para a gente bater um papo. E aí, gente, para quem tá aí, eu tô vendo muitas pessoas, tem gente que tem interesse em psicologia junguiana, tem gente que não tem. Eita, peraí que o bate-papo parou aqui e por isso que eu não tava vendo. Desculpa aí, gente. Ele parou aqui, eu não tive a mínima ideia.
Seja bem-vindo, povo que foi chegando. O André acabou solicitando uma participação ao vivo. André, nesse momento não tá rolando participação, não. Nesse momento tá mais assim pra gente trocar, se vocês quiserem colocar no... Grande Carlos Brito, cara, quanto tempo! A gente tá precisando bater um papo, viu? Tomar um café. A gente tem muita coisa para conversar. Rebeca, minha colega de formação, saudade de você, viu? Um abraço grande na sua família, nos seus filhos. Muito bom ver vocês aqui, gente. Deixa eu ver se tem coisas aqui, né? Porque o pessoal foi chegando. Poderia falar um pouco a respeito da função transcendente. Gente, ó, eu disse algumas dúvidas sobre psicologia analítica, mas as perguntas que vocês estão colocando aí já são bem importantes, elas cabem aí uma live inteira. Falar sobre função transcendente, eu pretendo abordar numa live pelo YouTube, para a gente conversar um pouco. Mas função transcendente é exatamente a função que nos permite, né, de acordo com Jung, no livro Natureza da Psique, mudar de uma atitude para outra, né, quando há a produção de um símbolo, e esse símbolo assimilado pela consciência permite que a gente possa assumir uma nova atitude. Não é algo fácil, não é algo simples, mas eu acho que é uma pergunta boa para que seja trabalhado numa live, sabe? Esse é um tema que causa muita confusão a muita gente, causa muita surpresa, às vezes não é fácil entender, né? E Jung escreveu muito bem sobre isso, não só no artigo que é publicado no Natureza da Psique, mas ele fala muito bem sobre isso no seminário Visões, né? E isso é um tema muito importante porque ele acaba se tornando importante ainda para a clínica. No artigo Função Transcendente, que é na Natureza da Psique, Jung vai utilizar toda a reflexão acerca da experiência na clínica, né? A diferença entre o método redutivo causal e o sintético construtivo, né? Como forma de levar o sujeito a não simplesmente dar-se conta, né? Que é o processo de abreação, é uma descarga dos afetos, né? Onde você tem todo aquele processo, né, de reconhecer-se, toda aquela primeira parte que é muito mais afetiva também, para depois você ter uma segunda parte de um esclarecimento, ou seja, onde você começa a compreender o que realmente estava acontecendo com você, para que haja um confronto genuíno com o inconsciente e haja uma mudança de atitude, tá? Então, em linhas muito gerais, a função transcendente diz respeito a isso. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que acaba confundindo e achando que função transcendente tem a ver com alguma questão metafísica, com espíritos, com o mundo espiritual, e não tem nada a ver com isso. Tá? Então, por isso que é sempre muito importante a gente tomar cuidado com essa questão. Cida, amiga de formação, muito bom ver você. Carol, né? Espera aí, viu, gente? Deixa eu ver aqui, que a posição que o celular tá, ele acaba correndo com muita facilidade de cair. Isabela, a live com a Érica não foi cancelada. Eles tiveram algum problema técnico que eu ainda não sei, porque eu não tive condições de falar com eles, e a gente vai estar remarcando, tá? Então, provavelmente, a gente deve estar falando sobre esse tema. Se houver disponibilidade para eles, eu vou fazer essa solicitação da gente fazer no sábado. Se não houver a possibilidade no sábado, a gente faz na segunda, tá? Então eu já deixo aí, se tudo der certo, então a gente vai estar divulgando novamente o cartaz e vai ser no sábado ou na segunda às 15 horas também. Cida, você falou sobre suicídio, como podemos trabalhar? Então, falar isso numa live tira dúvidas é sempre muito delicado, porque a gente sabe que a gente já teve possibilidade de tomar contato com, estudar minimamente comportamento suicida, sabe que ele é extremamente complexo, não tem regra geral, não tem técnica infalível, não tem abordagem teórica que dê conta, sabe? Ele é tão complexo quanto o próprio fenômeno humano. Então é sempre muito cuidado. Eu acredito que falar sobre acolhimento, né, sobre modos de acolher e sobre o cuidado que o próprio terapeuta deve ter na sua formação para conseguir lidar com a tensão que é provocada, né, ao atender uma pessoa que está em crise suicida, deva ser um tema que eu aborde em breve, tá?
Agora fica muito assim, eu acho um tema muito delicado que precisa de um tempo para você poder desenvolver e todo um cuidado. Então não dá para abordar diretamente esse tema nessa live Tira Dúvidas, né? Mas eu vou acolher a tua sugestão, tá? E vou me preocupar em fazer um momento em que a gente possa fazer isso, né? Eu tenho um curso que eu apliquei, né? Eu ministrei em Fortaleza, né? O suicídio na clínica junguiana. Mas eu acredito que envolvendo também toda essa preocupação com o Covid e com tudo que a gente tem vivenciado, com as perdas, né, das pessoas, eu já fiquei sabendo de casos na Europa em que profissionais de saúde e pessoas que com medo do contágio do Covid e do que ele poderia trazer, né, acabaram tirando sua própria vida. Então isso preocupa muito, é que nós, profissionais de saúde, venhamos a nos inteirar, nos informar, fazer cursos, não só leituras, porque a parte da leitura é sempre muito importante. Mas a leitura é como ler o DSM. Ela vai trazer informações, ela vai trazer um racionalismo sobre a experiência, né, de alguém que está em sofrimento. Atender uma pessoa, né, a experiência de atender uma pessoa com ideação suicida, ela supera e muito, ela é impossível de ser descrita em palavras, tá? É impossível de ser descrita, porque você não consegue imaginar a tensão, o cuidado, a preocupação. E mesmo que a pessoa não aparente uma tensão, você tem toda uma preocupação, né, com relação à ética profissional para que você possa acolhê-la. Então eu vou encarar essa tua sugestão, né, como uma sugestão para uma live mesmo, tá, para que a gente possa falar. Então acho que eu respondi aqui, a Isabela respondendo de novo, né, para quem possa ter chegado agora. A gente vai estar fazendo essa live provavelmente entre sábado e segunda, né? Sábado agora e segunda na próxima. E aí, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A Renata, né? Fala um pouquinho, cadê aqui? Sobre Cida. Eu espero ter te respondido, viu, Cida? Eu vou ainda chegar nas mensagens mais embaixo. Eu espero que você eu possa ter ajudado um pouquinho só nessa pincelada. Mas isso realmente é para um momento bem mais específico. Fala um pouco sobre o ego na perspectiva do Jung. Então, o ego para Jung, eu posso dizer para você em breves palavras, que a noção de Jung acaba sendo bem diferente do que a gente aprende até em alguns livros, né? O Jung, ele é um autor que traz muito forte as suas influências francesas no sentido com relação ao pesquisador Pierre Janet, né, que vai postular a dissociabilidade da psique como um fenômeno natural do ser humano, né? Então, por natureza, nós somos dissociáveis. E a partir daí, ao invés de pensar num ego monoteísta, né, que a gente poderia dizer assim, num ego estruturado, num ego fechado em si, literalmente encapsulado e se relacionando com os demais conteúdos do inconsciente, né, através de processos de repressão ou sublimação, né, isso claramente não é uma perspectiva junguiana. Jung vai entender o ego como um complexo, né? E aí ele é um complexo igual aos outros complexos, só que a diferença é que a partir do seu surgimento e da sua estruturação, ele ele se torna a referência para o campo da consciência, tá? Então a partir daí há todo um desenvolvimento da personalidade e há toda a constelação dos demais arquétipos que vão acabar influenciando aqueles que a gente compreende como principais, que acabam influenciando o desenvolvimento da personalidade, tá? Em linhas gerais, o que eu posso falar é que o ego, nesse sentido, é essa questão. Júlio, bom atendimento, viu, parceiro? Acho que tu já saiu, mas se não saiu, estiver vendo, bom atendimento. E efeitos terapêuticos versus efeitos analíticos. Isso aí tem que ser uma live. Vocês só estão pedindo coisas assim que é para uma live específica, sabe? Não é uma live que dê para falar assim, bem em linhas gerais. O Cauê, é possível fazer intervenções no paciente psicótico? Obviamente que sim. A clínica do Jung surge com a psiquiatria, surge com o paciente psicótico, né? Anteriormente chamado de demência precoce. Então o Jung ele vai contribuir decisivamente com o trabalho de Eugen Bleuler, né?
quando ele vai postular essa mudança que a gente vai ter na nomenclatura, que vai deixar de ser demência precoce, que era um termo tão amplo e tão vago quanto histeria, né? E surge a partir de 1908, eu acredito, entre 1905 a 1908, se me recordo bem, vai surgir o trabalho do Eugene Bleuler, postulando, né, a mudança da nomenclatura, a criação, né, da terminologia que vai envolver todo esse quadro, que é a esquizofrenia, né, que já guarda em si essa ideia de uma mente cindida, né, e ver como é interessante, como a gente percebe que Jung ele era um homem do seu tempo que pensava, e os interlocutores dele eram muito vastos. Então, quando Eugene Bleuler está postulando, né, a esquizofrenia, essa esquizofrenia guarda a mesma influência que o Jung quando ele postula a dissociabilidade da psique. Porque só existe esquizofrenia, por quê? Porque existe a possibilidade de um rompimento estrutural da psique, né? Só que se esse rompimento já não fizesse parte da estrutura da psique, ele não seria possível, tá? Porque o rompimento poderia levar à morte. Então há aí a elaboração, né, conceitual de uma anterioridade dessa possibilidade de dissociação. E aí Jung ele vai desenvolver, né, ele trabalha de 1900 a 1909, 1909, acredito que sim, 1909 é quando ele pede demissão do Burgoslis, desculpa, e vai dedicar-se apenas à clínica, né, e à docência. E em meio a isso, né, paralelo a isso, as pesquisas e tudo aquilo que vinha acontecendo desde o momento em que ele decidiu fazer parte, decidiu propagar, decidiu tornar, né, internacionalmente conhecido a psicanálise, porque se vocês não sabem, né, essa fofoquinha que é escondida dos livros de psicologia, a psicanálise só se tornou a psicanálise que nós conhecemos porque o grupo de Zurique, né, capitaneado por Jung e Eugene Bleuler, decidiu estudar e defender publicamente, né, a psicanálise como uma disciplina, né, aí também vinculada nesse período com noções de psicologia, embora Freud fizesse questão de dizer que não era uma psicologia, era uma ciência particular, né, uma metapsicologia ou uma metaciência. A psicanálise só se tornou a psicanálise como a gente conhece hoje quando um grupo de pesquisadores diversos, capitaneado por um psiquiatra protestante, que era Jung, né, decidiu fazer uma defesa pública, não só através de revistas, mas através de pesquisas e publicações próprias. Então o Jung, a gente vai encontrar isso lá no volume 2 e no volume 3, ele vai publicar vários trabalhos onde ele utiliza conceitos da psicanálise. Mas é sempre importante pontuar, desde o momento em que Jung toma contato com a nova ciência, né, a psicanálise, ele sempre deixa claro a sua posição crítica com relação a partes específicas da obra do Freud. Então, quando Freud o conhece, Freud já sabia da sua opinião, né? Infelizmente, Freud preferiu fechar os olhos e acreditar que ia conseguir convencer Jung a aceitar as suas ideias, né, completamente, sem nenhuma crítica, o que acabou não acontecendo. Isso, obviamente, levou ao rompimento entre os dois. Então, é possível, sim, fazer intervenções no paciente psicótico. E aí eu te recomendo 2 livros. Tem 2 livros muito bons para você pensar um pouquinho isso. O primeiro é o Psiquiatria Junguiana, né, do Fiers, publicado pela editora Paulus, e o livro, as obras, né, no geral, mas o livro Imagens do Inconsciente, da Nise da Silveira. Tá? É um livro fabuloso para você pensar essas intervenções em pacientes psicóticos. Tá bom? Eu espero ter ajudado com essa questão. Sejam bem-vindos todo mundo que chegou depois, né, até quem está do outro lado do mundo. Eu sei que tem gente aqui da Alemanha, né, então eu espero que esteja sendo interessante para vocês. O som está com interferência ainda, Kátia? Não sei se você puder responder, tá bom? Se o pessoal puder dizer.
se ainda está com interferência, mas com relação a paciente psicótico, né, eu recomendo a leitura do Fears e recomendo a leitura do Imagens do Inconsciente, da Nise da Silveira, para você ter uma ideia de como funciona a mente do psicótico, né, e que há a possibilidade sim de você realizar um trabalho com ele e ajudá-lo. Não entendi, Alexandre, a sua resposta ou não. É com relação ao áudio, se tá ruim ou se tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Seja bem-vindo, viu, pessoal, até agora. É uma live, assim, mais tira dúvida, porque a nossa live que ia acontecer através da Escola de Psicanálise de Caruaru acabou não acontecendo por problemas técnicos. Eu vou entrar em contato daqui a pouco com a coordenadora pedagógica de lá. E aí eu vou ver, né, com ela se a gente vai conseguir fazer no sábado, no próximo sábado, ou se vai fazer na próxima segunda, tá? Para falar um pouquinho sobre essas questões de ansiedade nesse período em que a gente está vivendo e como a psicologia analítica pode ajudar a gente a refletir, né, sobre essas questões e fazer o acolhimento e ajudar as pessoas, né, a lidar com todas essas tensões. Silene, psicótico medicado? Olha, eu não sou contra a medicação, eu sou contra o abuso. Encarar na questão psicológica, psíquica, né, compreendendo principalmente depois da psicodinâmica que surge com Freud e Jung, né, e o desenvolvimento da psicossomática, encarar a medicação como a única responsável por resolver, por dar conta, né, do transtorno mental de um paciente psicótico, no caso esquizofrênico, para mim é um equívoco. Obviamente, existem casos e casos, e em casos mais graves, você acaba sim solicitando a ajuda de um colega psiquiatra para que haja sim a medicação do paciente, para que ele possa ter um equilíbrio, possa ir retornando enquanto você faz trabalhos. Obviamente, com o paciente psicótico, enquanto você não atinge um nível possível de dialogar com ele, de diálogo, onde o eu está estruturado minimamente para que ele possa ter coerência, coesão, né, e conseguir concatenar ideias, você vai fazendo um outro trabalho com ele, né? Aí é importante, seria interessante que os psicólogos em si, né, tivessem a coragem de estudar a arte-terapia como uma forma de trabalho e intervenção terapêutica com esses pacientes. Tá? Aqui em Recife a gente tem o Rizoma, né, que de certa forma um CAPS particular que realiza esse tipo de trabalho também através de intervenções com parcerias e plano de saúde. Né? Então ele é uma referência que a gente tem aqui em Recife, né, num trabalho que utiliza de perspectivas multidisciplinares, né, de um trabalho que não ignora a importância da medicação, mas que também reconhece que um paciente psicótico, ele, em sua estrutura psicodinâmica, é igual a qualquer outro paciente. Né? A diferença é que houve com ele, né, uma intervenção muito maior do inconsciente coletivo e há aí uma dificuldade do ego se estruturar e conseguir lidar com esses conteúdos. Então, para um início de tratamento, a medicação é extremamente necessária nesses pacientes. Em outros casos, como a gente poderia chamar, né, que envolvem os transtornos mentais em geral, né, eu acredito que você não vai abandonar nunca a possibilidade de um tratamento medicamentoso, mas que você vai dar prioridade para esses casos em que são mais graves. Os casos que não são mais graves, você vai avaliar até que ponto realmente cabe. Né? Um psiquiatra, a Kátia pode me corrigir nesse sentido, é uma colega, ela é médica. Né? O medicamento, tecnicamente todos eles têm seus efeitos colaterais, embora a gente esteja desenvolvendo medicamentos cada vez mais avançados, que tentam dar conta, tentam ser bem pontuais na sua intervenção, tentam minimizar os efeitos colaterais, mas os colaterais existem e os medicamentos não são receitados à torta e à direita. Então o cuidado com isso é sempre importante. Mas sim, há a possibilidade de você tratar um paciente, né, com esquizofrenia que não seja exclusivamente pela medicação. Concordo, Jung é sempre maravilhoso, Nise também, né? Eu gosto muito dos trabalhos da Nise. Tô vendo aqui já, tá, gente, o resto de quem foi chegando. Tem amigo meu aí, o Tiago, que acabou de entrar, outras pessoas, tem outros colegas. Que bom, ajudei, Silene, ajudei nesse sentido. Então a psicologia analítica, eles
eu respeito aqui todas as epistemologias, tá, gente? Na minha formação, uma das coisas que eu me sinto muito feliz, né, por ter me permitido, foi realmente compreender a psicologia analítica na sua perspectiva multidisciplinar, tá? Na sua perspectiva de possibilidades de intervenção através das diversas abordagens. Então eu me permiti fazer uma leitura, não sou autoridade, não tenho condições de dissertar sobre as demais abordagens, obviamente, porque eu me concentrei, né, já há 5 anos na psicologia analítica, mas eu me permiti conhecer todas as abordagens, fazer leituras sobre elas, para que eu pudesse ter condições de decidir se realmente a psicologia analítica era com a qual eu iria trabalhar. No fim, realmente, ela se mostrou a que eu desejava para trabalhar, mas eu compreendo que todas as abordagens elas têm a sua eficácia terapêutica, elas têm sua estrutura, né? Elas têm suas críticas, obviamente, a psicologia analítica não foge dessas críticas necessárias, mas todas elas servem muito bem para um determinado tipo de paciente, né? E principalmente se o terapeuta se permitir o espaço de uma formação, né, adequada, coerente, humanista, ele vai compreender também qual o momento de você repassar esse paciente para um outro terapeuta. Esse é um problema que precisa ser muito melhor desenvolvido nas formações, porque a gente vê muita gente que está desgastada na relação terapêutica, não consegue sair nada, né? O processo todo ele não caminha, ele não anda, há ali questões que não conseguem ser trabalhadas e você acaba segurando o paciente porque você quer provar para si mesmo que a sua abordagem ela é suficiente. Cara, não é. Tem momentos em que você precisa ser honesto com você mesmo e dizer que você... Não sei se a luz ajudou, viu, gente? A luz ajudou a colocar aqui, que eu senti que estava escurecendo um pouco, mas se a luz ficar ruim, vocês me indiquem. Então, a psicologia analítica, assim como todas as outras abordagens, também tem seus momentos, e aí eu também tenho que ter aquele discernimento para, em um determinado momento, né, fazer uma intervenção. E aí eu acredito que a gente precisa estar atento a isso, e é importante, é algo que deveria ser melhor trabalhado, já que somos profissionais da área de saúde mental e profissionais de saúde, né, no geral, no sentido lato. As formações deveriam nos dar uma ideia melhor, né? Assim como deveria acontecer também em psiquiatria. Deixa eu só terminar isso aqui que eu comento agora, que eu vi que o pessoal da escola apareceu. Então, as faculdades elas deveriam acenar melhor para a gente, né? Algumas acabam tentando fazer isso, mas não com muita eficácia, né? A importância principalmente, né, de um bom relacionamento entre o psicólogo e o psiquiatra, tá? Obviamente a gente precisa se relacionar bem com as outras disciplinas, mas principalmente entre o psicólogo e o psiquiatra, ou a psiquiatra, né, para a gente não ter problemas de gênero, ou os psiquiatres, porque tem aí uma nomenclatura surgindo, eu não sei até que ponto. Enfim, essa é uma questão que não vou me atrever a comentar agora, porque foge ao escopo de tirar dúvidas. Ela é muito mais complexa do que um comentário rápido, raso e superficial dentro do Instagram pode conter. Enfim, então todo ao grupo de profissionais da psiquiatria, a gente acaba saindo da faculdade sem ter uma boa relação, sem saber exatamente como a gente pode entrar em contato, né? E por vez, né, por sua vez, a gente também vê, né, que os profissionais da psiquiatria também passam por essa dificuldade em compreender exatamente o que faz o psicólogo, a não ser quando o psiquiatra já tem um interesse maior e vai fazer uma formação para atuar como psicoterapeuta, ele começa a ver. Só que isso pode ter os dois ganhos, né? Ele pode acabar tentando concentrar tudo nele, achando que ele resolve tudo também, né? É o complexo de Deus, né? De semelhança a Deus, é uma inflação egóica. Ou ele pode compreender que ele tem limites e que ele repassa aquele paciente para um profissional mais adequado. Enfim, são questões da formação que precisam ser observadas, e se a universidade ou a faculdade não te ajuda nisso, procura pessoas que possam te orientar. Se professores também não abordarem isso, procura colegas, professores. Hoje a gente tem as redes sociais, temos o YouTube, então o que não faltam são pessoas, são profissionais que estão se expondo, que estão divulgando, né, disseminando o conhecimento da psicologia e que estão em diálogo com os demais profissionais.
Então a gente precisa ampliar essa rede para que a gente possa trabalhar, já que o nosso objetivo maior é ajudar as pessoas, tá? A Érica, que é a coordenadora pedagógica da Escola de Psicanálise Caruaru, ela entrou agora, ela fez a justificação nos stories, daqui a pouco eu converso contigo em off, Érica, mas eu já tinha pontuado aqui pro pessoal que se vocês toparem, a gente pode fazer essa live no sábado às 15 horas ou na próxima segunda às 15, tá? Aí no off a gente conversa e o pessoal fica sabendo depois quando eu fizer a postagem no feed, tá? Mas é bom saber que vocês conseguiram aparecer. Eu não sei o que aconteceu realmente com vocês, mas eu decidi fazer essa live aqui, né, para aproveitar o tempo que eu já tinha me reservado para a live e conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre psicologia analítica, falar um pouquinho sobre Jung, né, e responder algumas perguntas. Aí a gente tem aqui a Nádia. Obrigado, Silene. Também tenho um orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado pela parceria, ter estudado junto. Foi muito bacana, né? Quando estagiei no CAPS, trabalhávamos com um grupo de psicóticos da residência terapêutica. Foi 1 ano e meio de trabalho maravilhoso com eles. A teoria da Nise era o nosso norte. Muito bom, muito bom. Agora é uma pena, né, que em muitos lugares se fale muito de Nise, mas não se perceba que o trabalho de Nise só foi possível porque existiam, né, um conjunto de conceitos que a gente chama, né, de conceitos empírico-descritivos que fundamentavam a sua praxis. Então, Nise da Silveira só se tornou Nise da Silveira, né, se alguém achar estranho isso, mas não é absurdo, se estudarem a biografia vão entender. Nise da Silveira só se tornou Nise da Silveira quando compreendeu Jung. Tá? Quando ela passou a estudar Jung, ela compreendeu o que poderia de fato fazer e como ajudar aquelas pessoas. É por isso que ela vai fazer aquele trabalho revolucionário, né, que foi tão bem representado por Glória Pires no filme, né, Nise e o Coração da Loucura. Então eu recomendo. É até bacana, vou tentar fazer depois uma live Cine Debate para a gente comentar um pouquinho sobre o filme. Eu vou fazer esse pelo YouTube, tá, gente? Então eu vou fazer um Cine Debate sobre o filme que aborda Nise e aí a gente comenta um pouquinho, viu? Vão dando sugestões aí, se vocês puderem dar sugestões, mas no direct fica mais fácil, porque por aqui depois de um tempo perde. Pode ser que eu consiga anotar, pode ser que não, mas para ter certeza de que essas sugestões não vão se perder, por favor, quem puder, faz sugestão lá no direct, porque aí eu anoto com mais tranquilidade e posso me planejar para ao longo desse ano, né? Eu já fiz uma enquete ano passado, né? Peguei algumas questões, algumas lives eu já fiz nesse sentido, né? Porque foi a questão da sombra, só que aí eu utilizei a sombra no sentido da pandemia, né? No sentido da quarentena que a gente tem vivenciado. Eu espero que tenha suprido, mas existem outros temas que estão para ser abordados também mais para frente. Alexandra, isso é maravilhoso, compreender todas as abordagens, mas sabemos que iremos nos focar em uma. Exatamente. Eu entrei na faculdade já com uma influência muito forte da filosofia, que eu já venho como um leitor. Eu não posso dizer que eu sou um filósofo amador, porque eu compreendo que, assim, com devido respeito, seria irresponsabilidade minha, já que existe uma formação, né, em filosofia que permite que as pessoas sejam professores, né, mas eu posso dizer que eu sou um amante da filosofia. Então, desde os meus 15 anos, eu tenho contatos com a filosofia e gosto muito, bebo muito nela. Então, eu já trouxe para o início da minha formação em psicologia a noção de que, da mesma forma que um filósofo precisa ter uma visão geral, né, da história da filosofia, a gente, enquanto profissional da psicologia, das ciências psicológicas, a gente precisa ter essa visão geral para não estar falando besteira, que é o que a gente vem fazendo, né? Não vou dizer todo mundo, mas existe uma parcela significativa que continua tratando a psicologia ainda hoje como se ela fosse torcida organizada. E a ciência da psicologia não precisa desse tipo de burrice, com perdão da palavra. Isso é burrice, é falta de formação, é falta de estudo, é falta de coerência. A ciência psicológica não se resume a uma determinada abordagem, ela é muito maior que isso, tá? Ela nem se resume nem num cientificismo ou num racionalismo também, tá? Então a gente precisa estar muito compenetrado do que seja a psicologia
para não estar falando bobagem. Tem muita gente que até hoje, só um exemplo para vocês levarem em conta, né? Tem muita gente que até hoje acha que o princípio da laicidade é apenas um princípio para se defender da religião, né? O que denota uma ignorância, né, de quem emite esse tipo de opinião com relação ao que seja laicidade e com relação ao que seja laicidade para a psicologia. Então, assim, eu acredito que compreender todas as abordagens não precisa você estudá-las a fundo, mas você precisa saber o que elas são. Ler os autores que falam mal de uma abordagem é bom, porque até certo ponto quem fala mal não deixa de falar alguma verdade. Pode estar sendo muito má fé, pode ser uma pessoa que deturpa a realidade, mas em algum ponto ele pode trazer alguma crítica, sim necessária, sim pontual, sim real. Mas também acontece o contrário. Acontece que a pessoa que fala mal, ela simplesmente quer destruir, ela quer simplesmente deturpar, ela quer simplesmente... porque surgiu aqui um termo que se utilizava muito, mas se aproxima muito da ideia de cancelar, só que não tem o peso de cancelar, né, como a gente vê nas redes sociais hoje. Mas tinha muito o sentido de você tentar silenciar o outro, né, afetando pessoalmente. E esse é um problema. Eu espero que até agora tenha a Érica, isso. Lembro que você disse que a gente poderia hoje às 18. Se vocês puderem, não tem problema, eu posso. Se o pessoal aí estiver disponível, a gente pode se organizar, tá? Se não, a gente faz. Tá certo, tá certo. Talvez amanhã seja uma ideia, uma boa. Amanhã às 18. Tá? E aí, pessoal, vocês topam estar comigo aqui? E o pessoal da Escola de Psicanálise Caruaru, para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade na perspectiva da psicologia analítica? Se vocês souberem, se vocês toparem também, a gente faz essa live, tá bom? O Sullivan, ele pergunta: você sabe, tem alguma indicação de literatura de psicologia junguiana com crianças e adolescentes? Gosto bastante do tema e tenho dificuldade de acessar a maioria dos livros. Olha, tem um livro muito bom, dois livros. Um você até consegue encontrar em PDF, porque ele está esgotado, que é Pais e Filhas, Mães e Filhos, da Verena Casti. É um livro fabuloso, né, porque ele vai tratar com todas as fases, de certa forma, ele exemplifica. E você tem O Pai e a Psique, publicado pela editora Paulus, tá? Ele faz um apanhado, uma revisão de literatura, né? Não só do que o Jung aborda, mas como outros teóricos, né? Vem pensando a questão, principalmente Erich Neumann, e aí eu recomendo esse livro, ele é muito bom. No momento eu lembro desses dois. Se eu tiver depois, se eu lembrar depois de outro, eu te recomendo. Mas sobre análise de sonhos, sobre crianças em geral, mas também em análise de sonhos, que é utilizado para crianças, eu te recomendo o seminário sobre análise de sonhos do Jung, né, onde ele vai abordar, ele tem um seminário de análise de sonhos exclusivo para os sonhos de criança, tá? Principalmente um seminário que ele deu em 1912, que está no volume 4, Freud e a Psicanálise, né? Ele vai dar o seminário, eu acredito que é Tentativa de Interpretação da Teoria Psicanalítica, e todo o volume 17, que é o Desenvolvimento da Personalidade. São dois volumes específicos nos quais o Jung aborda, né, questões envolvendo a infância. Fora isso, tem artigos que estão dispostos na sua obra completa, que aí a gente precisaria fazer um apanhado. Tá? Esses são os livros que eu poderia te indicar agora. Se tiver mais, talvez, eu peço para que tu me mande uma mensagem pelo direct, e aí eu posso verificar com colegas também que trabalham especificamente com esse nicho, né, se há possibilidade. Então, retoma aqui. Se vocês topam amanhã às 18 horas a gente fazer uma live sobre ansiedade na perspectiva da psicologia analítica, tá? Vão postando aí, gente, por favor. Mencione. Por mim tá fechado, viu, Érica? Tá fechado a gente fazer essa live amanhã às 18 horas aqui pelo Instagram, tá? Por mim tá fechado, a gente faz amanhã. A gente, em vez de fazer isso, né, fazer o pessoal esperar até semana que vem. Então, se todo mundo se organiza aí, e dá pra gente assistir,
Anderson, fale um pouco sobre o que você pensa das abordagens chamadas pós-junguianas. Obrigado. André, o que eu posso falar em linhas gerais é o seguinte: eu não tenho um domínio, né, ainda não tenho um domínio suficiente, né, de toda essa literatura produzida pelos pós-junguianos ou ou por aqueles que querem se chamar pós-junguianos, mas eu posso te confessar o seguinte: do pouco que eu já pude acessar, eu tenho me decepcionado um pouco com a falta de precisão epistemológica e a falta de rigor conceitual, tá? A gente sabe que os conceitos do Jung, eles sofreram, né, algumas alterações ao longo do desenvolvimento das suas ideias, mas no geral ele se mantém sempre assim, o núcleo central, epistemologicamente falando, se permanece o mesmo, tá? A noção deles permanece a mesma. Ele vai alargando através de outras experiências fenomenológicas, mas o núcleo ele sempre permanece o mesmo. E infelizmente eu já pude encontrar materiais de pós-junguianos que acabam indo na contramão dos conceitos junguianos. Porque há uma diferença que eu acredito ser muito necessária, né, entre você alargar um conceito, né, atualizando, vamos pensar assim, nessa possibilidade, né, de temos aí um desenvolvimento técnico e tecnológico diferente do que se imaginava à época do Jung. Jung tem um artigo onde ele fala sobre os efeitos da tecnologia na psique. Mas, se Jung vivesse hoje, com certeza ele pensaria, ele teria alargado assim de uma forma até absurda as suas reflexões. Eu não digo que ele teria alterado as suas reflexões e as suas proposições, mas ele teria, assim, ampliado muito mais por conta do seu próprio método pessoal particular, que é a circumambulação. Então, eu acredito que tem muita coisa dos pós-junguianos que eu não recomendo a ninguém ler, se tiver interesse em estudar o Jung, sem entender o que Jung primeiro pensou. Porque fica muito difícil de você reconhecer os erros de interpretação, né, os equívocos conceituais de um autor, quando você não conhece o autor base, se você não reconhece, né, o fundamento, né, da psicologia do Jung. Então, o que eu poderia dizer sobre os pós-junguianos é isso. Se você tem interesse na psicologia do Jung, primeiro se concentre no Jung, né, para depois você ler. Ou, se você ler os pós-junguianos, qualquer um deles, principalmente os da geração que vem ali após a década de 70, né, porque a gente pode chamar que os da primeira geração, a maioria são pensadores que não fogem muito, né, não tentam inventar a roda em cima do Jung, né, como a von Franz, a Barbara Hanna, o Erich Neumann. Ele propõe algumas coisas diferentes, mas não tenta. O Fordham que acaba na Inglaterra tentando inventar um pouquinho a roda, quando ele vai na contramão e inicia um movimento que permanece forte até hoje, que é o de inventar, né, uma mistureba chamada de psicanálise junguiana. Então, quando você nem... parece até que é como se você não compreendesse a teoria do Jung e tentasse interpretá-la através, né, de autores psicanalíticos. E para mim isso é furada. Tá? Eu respeito se tem gente que pensa assim. Para mim, minha opinião, Anderson, eu acho furada. Agora, obviamente, eu não deixo de escutar todo mundo, porque eu acredito que eu cresço muito e as pessoas também crescem, porque é através do diálogo. Se ele acredita, eu preciso entender o que é que fundamenta né, o pensamento de quem acha que dá para fazer uma mistura da psicanálise com a psicologia analítica para poder fazer sua clínica. Eu acho um equívoco. Eu não encontro pontos de proximidade. São epistemologias completamente diferentes. Mas tem gente que pensa que não. Então, como o Samuels, por exemplo, que publicou um livro agora, uma coletânea com colaborações de vários analistas junguianos, né, onde ele inventa a roda aí, inventando que a clínica contemporânea da psicologia analítica seria a psicanálise junguiana. Enfim, cada um vai permanecer com a sua opinião. Na minha opinião, é problemático esse termo. Ele demanda aí, mesmo respeitando o reconhecimento que o Stein, né, o Murray Stein, tem na comunidade junguiana, mas assim, epistemologicamente é muito estranho. Tá? É como se eu quisesse dizer que dá para fazer uma psicologia analítica existencialista a partir de Merleau-Ponty e Sartre.
quando eu reconheço que a perspectiva epistemológica, filosófica e pessoal de Ponty e de Sartre é na contramão da perspectiva, da visão de mundo, da cosmovisão que o próprio Jung tinha. Então, assim, são coisas estranhas, mas acontece no movimento, né, na comunidade junguiana. Quem decide estudar Jung precisa, né, estudar realmente Jung. É muito importante que você entenda isso. Para poder entender se Hillman, por exemplo, está fazendo uma crítica genuína, honesta ao Jung, você precisa conhecer Jung. Senão você só vai conhecer, né, a opinião de Hillman sobre Jung. Mas você não sabe se a opinião dele sobre Jung está correta. Porque você não conhece o outro lado. Você não conhece a fundo a teoria do Jung para poder saber se o que Hillman está postulando está correto. Assim como Rafael Lopes Pedraza, como Patrícia Berry e como qualquer um outro que você pensar. Tá? Eu espero ter respondido a tua pergunta. Então, pelo que eu estou vendo aqui de muita gente que está se manifestando, amanhã, tá, gente? A live que seria hoje sobre ansiedade, a gente vai fazer amanhã às 18 horas através do canal Escola de Psicanálise Caruaru, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, rola aí no Instagram, faz a pesquisa que vai reconhecer. Se tiver alguma dificuldade é só me falar. Mas com relação aos pós-junguianos, eu penso muito nesse sentido, tá? Eu comecei a ler alguns pós-junguianos, confesso que algumas coisas me soaram estranhas, e aí eu parei a leitura e eu fiz, quer saber, eu preciso fazer como um bom filósofo, né, como um bom estudante de filosofia, eu preciso deixar os comentadores de lado e eu preciso ir na fonte, eu preciso ir naqueles que estão pensando, né, naquele que pensou a área antes de todo mundo. Então, aquele que estruturou as bases. É como se eu dissesse assim, eu quero estudar Aristóteles, mas eu não vou para o texto de Aristóteles, eu vou sempre para os textos dos comentadores. Então você não é um especialista em Aristóteles, você é um especialista nos comentadores de Aristóteles. Você não tem condições nem de dizer que você conhece a fundo Aristóteles, porque você só conhece os comentadores. Então se o comentador cometeu erros, você nunca vai saber. Principalmente se você estiver lendo comentadores de uma mesma linha de pensamento. Então você não vai ter noção do que é que está certo, o que é que está errado. Entende? Isso é para todas as áreas. O Lacan faz isso na psicanálise. Embora todo mundo reclame da obra do Lacan, mas ele sempre diz que ele tenta fazer um retorno a Freud. Né? Ele tenta pensar Freud, ele tenta estudar Freud. Se ele fez isso ou não, não sou eu que vou dizer, porque eu não conheço a obra do Lacan. Né? Não tenho condições de opinar sobre isso. Se ele conseguiu retornar a Freud, se ele manteve-se fiel aos postulados freudianos para poder desenvolver a sua perspectiva psicanalítica, eu não sei. Mas, assim, é de certa forma a postura mais honesta, intelectualmente falando. Eu não posso fazer uma crítica, ou eu não posso acolher uma crítica sobre alguém se eu não conheço esse alguém. É como se eu tivesse caindo aí nas fofocas cotidianas. Alguém disse que disseram a ele que fulano não prestava. Mas se eu não conheço fulano, como é que eu posso saber se fulano não presta? Entende? Então a psicologia do Jung tem muito disso. Tem muito professor aí, idiota com o devido respeito, burro, estúpido, pessoas de má fé, que ficam falando mal da abordagem da psicologia do Jung. E quando você vai conversar, quando se permitem deixar conversar, a pessoa não sabe nada. A pessoa nunca leu um texto do Jung. A pessoa nunca se permitiu procurar algum comentador de respeito, alguém que consegue fazer um comentário, né, que respeita a sua epistemologia. A pessoa só leu fofoca. E aí fica difícil, né? Se você, por exemplo, se você acha que você vai ler a assim chamada historiadora Roudinesco, né? Se você acha que vai ler Roudinesco nessa nova biografia que ela publicou sobre o Freud e vai ver lá comentários lúcidos, historicamente fundamentados sobre Jung, você se enganou. Ela mantém a mesma fofoca desde a época em que Freud e Jung se dividiram, em que eles se separaram, se afastaram, em que romperam a sua amizade e colaboração mútua profissional. Então se você não souber procurar a fonte, você vai passar a vida toda acreditando em duendes. Porque você não sabe o que falou.
Você não sabe quando Rogers, a importância de Rogers para a psicologia, a importância de Peirce, você não sabe a importância de Reich. Por quê? Porque se você for seguir uma determinada linha, de pesquisa e de pensamento, todos esses aí, que provavelmente ou romperam com Freud ou fizeram alguma coisa diferente do Freud, eles não prestam. Entende? Além da lenda freudiana, que um pesquisador, eu esqueci agora se ele é inglês ou se é americano, o Henry Ellenberger, no livro A Descoberta do Inconsciente, ele é o primeiro a postular a lenda freudiana, toda uma construção que envolve a noção do inconsciente, postulada como se fosse inovadora, como se fosse pela primeira vez que estivesse falando, quando a noção do inconsciente tem pelo menos aí 3 séculos de discussão filosófica, de postulações lentamente construídas, principalmente no século XIX, do início ao fim desse século. Então a gente precisa tomar cuidado com as fontes que a gente procura para se formar. E aí tem um colega meu, que não está online agora, que é o Heráclito Pinheiro, que é historiador, de origem, ele se forma em História, faz um mestrado em Psicologia, na perspectiva da psicanálise, estuda Jung há mais de 20 anos, é um verdadeiro epistemólogo junguiano, no sentido radical do termo, tem já um livro publicado e outro para sair, dentro da psicologia junguiana, embora ele tenha outros livros que ele já publicou, tem ele para colaborar com essa discussão. Ele, como historiador, ele concorda comigo, perdão aí, só porque eu vim coçar aqui o pé. Ele concorda comigo nesse sentido, de que, no geral, todas as obras que tratam de história da psicologia que a gente tem acesso durante a formação são de péssima qualidade. No sentido de que elas acabam não apresentando a psicologia como ciência. Ela acaba trazendo um enviesamento dos autores e apresentando a história da psicologia com privilégio para uma determinada forma de pensar. Então tem problemas historiográficos, nos nossos livros de história da psicologia que são muito sérios. Tá? E a gente vem conversando muito sobre isso e sobre a importância de que as pessoas repensem o modo como contam a história da psicologia, como pensam a psicologia como ciência. Isso tem influenciado muito o trabalho que a gente vem realizando até hoje. A ciência psicológica até hoje ainda é desconhecida, e desvalorizada por grande parte da população por falta de conhecimento. Tá? Então a gente precisa reconhecer essas questões. São questões que para mim são muito importantes. Espero que até agora esteja sendo interessante para todo mundo. Não sei quem permanece na live, porque para mim aparece um quantitativo aqui, mas sempre esse quantitativo nunca representa o quantitativo total. Mas eu espero que até agora tenha sido interessante. Então, já adianto para vocês, nossa live vai ser amanhã às 18 horas, tá? Através do perfil da Escola de Psicanálise Caruaru. Quem tiver interesse em fazer, nos escutar, comentando um pouco sobre a questão da ansiedade na perspectiva da psicologia do Jung, procura no Instagram, @Escola Psicanálise Caruaru, para que amanhã vocês possam estar acompanhando o nosso bate-papo. Eu espero que até agora esteja interessante para vocês o que eu comentei, já ultrapassei o tempinho que eu esperava que poderia fazer, mas eu espero que esteja sendo uma colaboração, algumas reflexões que possam ajudar de alguma forma. Deixa eu ver aqui, o Mauri coloca, realmente, não ir na fonte é complicado. Cara, eu não diria simplesmente que é complicado. Eu diria que é impossível você fazer uma verdadeira psicologia, e aí eu pensando nisso enquanto abordagem, é impossível você realizar um bom trabalho se você não estuda a fundo sua ciência. Você está sendo um charlatão. Tá? A psicologia ela é muito mais do que o uso de técnicas e de métodos. Tá? Ela não é um receituário. Você não consegue realizar nem atendimento e nem tratamento, de pessoas com o DSM debaixo do sovaco. Tá? Perdão da palavra. Você não consegue realizar um trabalho bom com o CID-10 debaixo do sovaco. Você simplesmente agrada uma parcela, que é aqueles que acabam sendo dependentes desse modo de ler o sujeito, mas você acaba, como psicólogo, não sendo efetivo necessariamente ou suficientemente. Você vai ficar sempre na borda, tratando o sujeito a partir de uma perspectiva generalista.
Tá? Então, assim, se você não estuda a fundo, com o perdão da palavra, será mais um profissional medíocre que vai estar aí contribuindo para a difamação da psicologia, né, como o ato de, né, o exercício da profissão de psicólogo como ato de bater papo e conversar. A gente precisa assumir a responsabilidade de que a ciência psicológica é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu em 5 anos de formação. Muito mais mesmo. Tá? Eu espero que tenha contemplado a tua resposta, tá, André? Eu espero mesmo. Vou ficar muito feliz se tiver feito isso. Gente, então, até agora a gente veio falamos sobre muitas coisas, falamos sobre paciente psicótico, falamos sobre comentadores da psicologia analítica, falamos sobre história da psicologia. Isso aqui rende ainda uma conversa maior, né? No momento que eu puder chamar o Heráclito, vou combinar com ele para a gente fazer um bate-papo, seja por aqui, seja pelo YouTube, onde a gente vai comentar sobre essas questões que envolvem a produção de histórias da psicologia, né? Essa deficiência, né? Essa dificuldade em construir uma verdadeira história da psicologia. E falamos sobre outras coisas também, sobre a live, né, que vai ser amanhã agora, para quem está chegando, para quem já está aqui há um bom tempo. A live vai ser, que seria hoje, que acabou não acontecendo por problemas técnicos, vai ser amanhã, às 18 horas, no perfil da Escola de Psicanálise Caruaru. Tá? Ela está aqui comentando também. Talvez quem chegou depois do comentário dela não vai perceber, mas você vai lá no meu perfil, no meu feed, na postagem que eu fiz, né, você vai clicar lá que eu marquei a Escola de Psicanálise, começa a seguir a escola, porque quando começar amanhã a live, você vai ser avisado, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Já estamos aí, acho que com quase 45 minutos de bate-papo. Então, tem alguém querendo tirar alguma dúvida? Só retomando. E por favor, me lembrem depois, Cida, né, me lembra depois pelo direct. Eu fiquei de fazer uma live comentando um pouco a questão do suicídio. Eu fiquei de fazer uma live, eu posso até fazer uma live comentando um pouco a questão do paciente psicótico, né, a partir do trabalho que a Anísio da Silveira desenvolve, utilizando a psicologia do Jung como fundamento epistemológico, né, como psicologia de base. E eu acredito que ficou ainda uma outra live, eu só não estou lembrando agora sobre o que seria, mas... tem ainda uma que eu estou pensando em fazer mais pra frente, mas não sei como será, que é comentando um pouquinho sobre os pós-junguianos. Mas essa ainda não é minha prioridade. Minha prioridade no momento ainda é realmente ajudar a conhecer e pensar um pouco o Jung. Então, gente, tem alguém aí com alguma... também comentei sobre o ego, né? Também comentei sobre o ego. Acho que ainda fiz outro comentário, mas não lembro aqui. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Antes que a gente vá se encaminhando já para o finalzinho desse bate-papo, live tira dúvidas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Ninguém aí? Tá todo mundo satisfeito com o que a gente conversou até agora? Tô esperando aí, viu, gente? Nem que seja para dizer, tá tudo tranquilo. Podemos encerrar. Tá tudo tranquilo para vocês? Respondi todo mundo. Soraya, bom vê-la por aqui. Meu amigo Luiz Fernando, Stephanie Biaholder, Renata Evangelista, Dani Oliveira, Amanda Oliveira, Késia Salu, Maiara Stanford, né? Tem o pessoal entrando agora também no final. Então quem chegou no final e não viu, eu peço que veja na próxima, né? O Instagram que já me sinalizou 23 segundos para a gente poder encerrar. Então, só o último recado. Amanhã a gente se vê no no perfil da Escola Psicanálise Caruaru para falar sobre ansiedade na perspectiva da psicologia analítica. Obrigado, até agora e um abraço. A gente se fala.